mais um podcast JJ. Gente, tem mais um espaço aqui do JJ de maneira digital para você acompanhar as nossas entrevistas, esse bate-papo, né? Esse olho no olho, sempre com muita informação, trazendo pessoas aqui da nossa região e, claro, né, com muito a acrescentar sobre assuntos variados. Hoje, eu estou recebendo aqui no podcast JJ, ele que é meu amigo, né? A gente fez faculdade juntos, se formamos juntos. Felipe Chad é professor, né? Não só de universidade, de faculdade, mas também professor em geral da rede estadual, né, Felipe? É isso? Particular. Particular, isso. Da rede particular. Felipe, obrigado por ter vindo aqui com a gente, viu? Cara, prazerzaço estar com você. Prazer nosso. Pô, conversa de muitos tempo, anos, né, cara? Muito tempo. Você esteve aqui com a gente ao vivo na rádio. Verdade. E foi um papo tão legal, tão gostoso, gente, que eu falei, não, vou gravar um podcast com o Felipão também, porque ele tem muita história, tem muita história bacana. E não só para falar da vida acadêmica, da vida de professor, de todas essas mudanças, né, Felipe, que a gente viu no Brasil, mas falar um pouquinho de cultura também, pra gente dar aquela, para aquele momento, claro, né, gostoso, falar de música também. Mas vamos começar pela parte mais densa, a parte mais... Vamos falar da gente mesmo, né, que eu achei a coisa mais... Gente, não tem nada mais difícil do que falar da gente, né? Verdade. E o Felipe, quando eu conheci ele... o Felipe pra mim é sempre o mesmo, tá, gente? Ele não mudou. Mas claro que a pessoa, ela toma alguns caminhos na vida que ela vai seguindo para outros caminhos, né, Fê? E você virou professor, foi uma coisa que quando a gente estava estudando, você nunca tinha falado para mim, você é professor. O que aconteceu que você quis ser professor? Cara, uma aula muito boa que eu tive na faculdade. Porque eu entro na faculdade querendo trabalhar no rádio. Eu lembro disso aí. Ser narrador de futebol, o José Silvério, um louco, assim. E, bom, faço o quê para ser narrador? Faculdade de jornalismo. Então fui fazer. Só que uma aula foi decisiva para mim. Eu lembro da aula. Foi uma aula do Paulo Genestretti. O grande Paulo. E ele deu uma aula de história da arte sobre a arte gótica. Eu lembro dessa aula. Ele subiu na mesa e ele gritava, é o gótico! Gótico! E a galera flutuando. Parecia o Robin Williams, Sociedade dos Poetas Mortos, isso, né? Aquela coisa. Exato. Aí eu fiquei maluco com aquilo. Falei, é isso que eu quero fazer da vida. E aí, a partir daí, sabe, foi um gatilho mesmo que mudou. Falei, eu quero dar aula, quero ser professor. E claro, já estava fazendo jornalismo, não ia abandonar o curso. Vou ser professor de jornalismo, por que não? Né? Claro. E a partir dali eu comecei a estudar, já pensando numa pós-graduação, já pensando no que eu ia fazer num futuro mestrado. E aí não teve jeito, cara. Foi muito rápido eu entrar na sala de aula, na sequência. Quer dizer, foi tudo muito natural, né? Foi. Você já percebeu que era pra isso mesmo que você tinha. E você sempre teve muita facilidade de falar em público, né? Sempre fui muito cara de pau. Muito. Gostava de estar na frente, apresentar trabalho. Verdade. Putz, não, é até um pouquinho chato, né? Porque quando a gente ia apresentar trabalho, eu meio que tomava as rédeas. Não, deixa que eu falo. Eu que faço aqui, né? Verdade, a gente apresenta o trabalho junto, você sabe disso. É verdade. Puxa, que legal. Não, gente, muito bacana essa história, porque assim, na sala de aula é assim, né? Sempre tem aqueles que não falam muito, que não querem tomar frente, mas sempre tem aqueles que gostam de tomar frente e fazer a coisa acontecer. Você é desse time, né? Claro, porque, cara, a gente tá numa faculdade de jornalismo. Eu sempre pensei que é ali o momento de já treinar, de já se mostrar mesmo. Porque é o que a gente faz, a gente coloca a cara a tapa, verdade. Através dos nossos textos, das nossas reportagens, podcasts, a nossa voz. É verdade. Então, ali, pra mim, eu tava no meu ambiente, sabe? Pra mim, ali, ser esse cara de pau não era um pecado, pelo contrário. Pra mim, era uma virtude muito grande, né? Poxa, jornalista tem que ser cara de pau mesmo, né, cara? Tem que ser, não tem que ter medo de falar. Tem que ter medo de fazer pergunta boba, não, tem que chegar e perguntar mesmo. Exatamente. Ô, Felipe, até interessante a gente conversar, falando ainda da questão de dar aula. Você foi para a área você se tornou professor, eu saí, fui trabalhar no mercado e eu acabei me distanciando de faculdade, né? Por todos, e você continuou muito próximo. E eu me lembro que quando a gente estudava junto, naquela época a gente já conversava, falou assim, putz, tem gente que vem para a faculdade e não tem muita bagagem, tem aquele aluno que, putz, às vezes não sabe nem escrever direito, né? Como que você avaliaria, não só onde você dá aula, tá? Mas eu queria uma avaliação sua do aluno hoje no Brasil que entra, eu sei que é amplo, tá? Mas que entra na universidade, aquele camarada que está querendo fazer um curso de humana, seja jornalismo, seja sociologia, seja história, não importa. Esse aluno, como que ele está chegando na universidade, na sua avaliação? Olha, penso que a gente precisa dividir esse camarada em dois grupos, né? Certo. Tem as pessoas que têm muito talento. Tem a pessoa que é muito talentosa, escreve muito bem, fala muito bem, é muito bem articulado, né? E tem a pessoa que é muito esforçada,
que não tem o talento, Mas quer fazer mas acontecer. quer fazer acontecer. Legal também. Então tem esses dois tipos de aluno que eu costumo receber, né, na sala de aula. Porém, o que eu percebo hoje, Rafa, e é muito triste dizer isso, é que existe muito a falta de referência. Certo. E o que eu falo, referências básicas. É o aluno que quer fazer jornalismo, mas o cara não assiste um jornal, não lê um jornal, sabe? Não entra no, sei lá, em nenhum site, num portal, ó, li tal matéria. E pior, existem, claro, tô falando de uma maneira geral, mas não gostam de ler. Porque ler dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Estudar dá trabalho. E consome tempo. É verdade. E as pessoas hoje, elas parecem, ou pelo menos eu vejo assim, elas não têm mais tempo para perder. Elas querem ser famosas muito rápido. E diferente da nossa época, ser famoso hoje é muito fácil. É muito... Essa geração TikTok, essa geração YouTuber, né? Não é que é muito fácil. É mais fácil do que era na nossa época. Não querendo ser um saudosista aqui, Não, claro que não. longe de mim. Mas é isso. Então, qual é o foco? O foco é você fazer uma notícia que viralize, independente da notícia. Então, aquela fase de apuração, de rechecagem da notícia, isso fica para trás, porque não tem mais tempo. Aquele texto de fôlego grande, bem trabalhado, investigativo, né, cara? Eu entendo, lógico, o jornalismo é imediato, tem que ser. Né? O hard news, né? Tem que ser. Mas ninguém vai mais dar o furo de reportagem, porque tudo... no instante seguinte, né? No instante seguinte já tem 3 veículos falando a respeito. Então eu acho que é um momento, e aí já fazendo uma viagem aqui conceitual do jornalismo, é o momento da gente olhar para o jornalismo e pensar, bom, acho que dá pra gente pensar com mais calma. Né? O hard news ele é importante, faz parte do conceito do jornalismo, mas eu acho que está na hora da gente tentar fazer as coisas com mais calma, com mais, sabe, maturar mesmo, para não cometer alguns erros que não seriam cometidos se, sei lá, tivesse uma rechecagem. Sem dúvida. E a gente vê exemplos há um infinito de notícias e de casos, né, de jornalistas que cometem erros porque precisa ali dar o clique, o like, etc. Nessa seu investimento se transformou em professor, você se tornou professor, seus valores mudaram, ou melhor, talvez essa não seja a pergunta, sua ideologia mudou em algum momento, Felipe, de 10 anos para cá? Você mudou sua maneira politicamente de pensar? Mudou. Quando eu entro na faculdade de jornalismo, eu era um conservadorzinho, sabe? Era mesmo? Eu era. Eu não lembro, eu não tinha muito essa imagem de você, não, cara. Eu lembro que na nossa... Eu lembro que você era católico, você era religioso. Isso. Você tinha uma ideia de coexistência entre religiões e a gente conversava disso. Isso, por causa do YouTube, sou muito fã do YouTube. Exatamente, eu tenho, né, essa coisa do Bono, de ser católico, né, de ser cristão e etc. Mas eu mudo, cara, porque logo depois que eu sair do jornalismo, eu vou fazer história. Num curso de pós-graduação. E ali, obviamente, que você vai ter contato com literatura da esquerda, com uma série de autores que têm um pensamento mais à esquerda, e foi inevitável eu olhar o mundo de um outro jeito. Então, eu mudo, sim, minha ideologia bastante, né? Depois eu viro professor, e não tem como. Por exemplo, se aproximar de Paulo Freire. Né? Que é a base toda do ensino brasileiro. Que apanhou tanto nos últimos anos. Muito, né? E de pessoas que nunca leram uma linha. Quem é? Você não sabe nem quem foi Paulo Freire. Né? Entendeu? Então, sim, eu mudo muito a minha cabeça. Assim, e eu não tenho nenhum problema em mudar. Eu acho que, como professor e como jornalista, eu acho que a gente tem que estar aberto sempre a outras opiniões, a ouvir, sabe, mudar mesmo. Não é nenhum problema em mudar. Também acho que não tem problema nenhum. Se você percebeu que você fez uma coisa errada, também não tem problema nenhum se você assumir seu erro e seguir em frente. Sim. Acho que mudar é saudável, concordo com você. E aí você vem para a faculdade, a gente viveu nos últimos 4 anos um momento em que o Brasil parece que ficou mais conservador. Na verdade, eu não sei nem se ficou, eu acho que o Brasil sempre foi um pouco conservador. A gente só abriu uma porta e mostrou uma coisa que já existia. O que você acha? Eu concordo plenamente. O Brasil sempre teve esse tipo de pensamento conservador, tradicionalista, né? E de uma pequena parcela da população que acaba se alastrando para todo mundo, né? E
E com esse último governo que a gente teve, foi exatamente o que você falou, foi abrir de portas, né? Olha, podem ser conservadores, podem Porque parece ser... que antigamente a direita tinha até vergonha de falar que era direita, né? Parece que era uma coisa meio envergonhada. De um tempo pra cá, a coisa escancarou, né? Mas isso é um efeito Trump, né? Isso acontece nos Estados Unidos. Não é só Brasil. É no mundo todo. Na Europa agora, a gente tá passando por um problema Salvini na sério. Itália. Exato. Tem uma série de figuras da direita. Tem. Aí, né? Na Alemanha agora, eles estão passando por um problema sério com um governo de extrema direita. Cara, a Alemanha, onde foi um país que foi o berço do nazismo. Exato. Né? Você, inclusive, estudou nazismo, né? Estudei nessa... O que aconteceu lá, cara, no passado? E isso está refletindo ainda hoje? Porque existem os neonazistas. Existem. Ainda, né? Então, a Alemanha, depois que aconteceu o nazismo, depois que... enfim, a gente teve um episódio que não dá nem pra gente começar a falar muito, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Precisamos de um podcast de 2 horas só pra falar disso. Né? Mas o que acontece é o seguinte, cara, a Alemanha, ela é o berço da filosofia moderna na época, e você tem ali um desgaste de pós-guerra, na Primeira Guerra Mundial, todo mundo passando necessidade, nem os liberais não resolvem, os marxistas menos ainda, e aí dá espaço, você tem um vácuo para surgir os extremos, né? E aí vem o fascismo e dá a resposta que todo mundo queria. Se aproveita de um momento de fragilidade social. Exato, e fala, o culpado é aquele. E aí as pessoas, é verdade, o culpado é aquele. Então elas se unem nesse culpado em comum e aí fizeram o que fizeram. O culpado em comum dali foram os judeus. Né? Por que esse pensamento não desaparece, cara? Porque até hoje a gente tem os grupos neofascistas, neonazistas, que é uma coisa que parece... A gente tem aí escondido, a Ku Klux Klan existe ainda. Quer dizer, por que esse pensamento de ódio não sumiu, na sua opinião, na sua visão? Isso se recicla? Eu acho que se recicla, eu acho que, além de se reciclar, ele é muito... É muito difícil você esconder isso debaixo do tapete por muito tempo. E as pessoas, é difícil explicar o ódio, né, Rafa? Então, assim, na Europa isso está acontecendo com agora, você tem aqueles grupos que estão migrando para a Europa, refugiados de guerra e etc. Xenofobia. Muita xenofobia. Existe partido na Alemanha, a ADF, que é de extrema direita, que está ganhando espaço no leste da Alemanha com esse discurso xenófobo. Não queremos imigrantes, não queremos a Alemanha para os alemães, sabe? E estão ganhando espaço, cara. E a impressão é que esses grupos, esses partidos, eles ganham, eles sobem no poder democraticamente, porque eles são votados. O nazismo foi assim. Exatamente. E lá dentro eles corrompem a coisa. Exatamente. Lá dentro eles destroem de dentro para fora. De dentro para fora. Essa que é a ideia. Essa é a ideia. Com o nazismo foi exatamente assim. Isso. O Hitler, ele não ganhou as eleições, claro que não, mas a bancada nazista na época, em 33, era gigantesca. E ele se transformou chanceler, né? Porque é por pressão popular, ele vai vir a chanceler e na sequência o presidente morre e aí ele dá o golpe de Estado. Exatamente. Aí queima o hashtag, coloca a culpa nos comunistas e tudo a gente já sabe depois o que vai acontecer. Tudo a gente sabe o que acontece. E aí que tá, a gente sabe o que vai acontecer e ainda a gente flerta com isso. E o povo enlouquecido nas ruas, né, cara? Erguendo a mão pro cara e a gente vê isso acontecer de novo, né, cara? Você tem gente... o caso da invasão do Capitólio nos Estados Unidos era uma coisa... Mas você sabe que na Alemanha existe uma preocupação muito grande, sempre existiu com essa coisa do nacionalismo, né? Isso é verdade. Angela Merkel. Eu conheci uma família alemã e eles me disseram que a única vez na vida deles, que eles levantaram a bandeira da Alemanha com orgulho foi na Copa de 2006. Olha só. Eles nasceram na década de 60, então assim, passaram quantos anos aí? 40 anos com vergonha das cores do país, cara. Eu citei o nome dela aqui, da Angela Merkel, eu pensei alto, gente, mas é o que tem tudo a ver com o que o Felipe falou, porque uma vez eu vi um vídeo em que um partidário, alguém que estava junto com a Angela Merkel, pegou uma bandeira e foi fazer assim do lado dela. Ela tirou a bandeira da mão do cara. Exato. Ela tirou e falou, não, aqui não, por favor. Porque era uma reunião do partido deles. Exato. E a bandeira da Alemanha não é a bandeira do nosso partido. Exatamente. Cara. Então existe todo um cuidado nas escolas, um cuidado muito grande para que isso não se repita, mas está acontecendo. No Brasil, a gente já flertou com o fascismo várias vezes, várias. O integralismo, várias vezes, não é uma novidade. E aqui o que a gente viu muito nessas manifestações que ocorreram pró-direita, ano passado, depois que o candidato perdeu, foi não só durante isso, mas bem antes, era todo mundo agarrado à bandeira, né? Todo mundo abraçado à bandeira. Né? Transformar o símbolo nacional, isso é uma tática, tipo assim, nós somos o país. Isso. Quem tá com a gente é o país, quem não tá com a gente não é a nação. Exatamente. É mais ou menos esse caminho. É uma tática. Que loucura, meu cara. Muito bem usada. Então, quando a gente vai
lidando com várias literaturas, conversando com outras pessoas, é muito natural você eu mudar, né? Voltando àquela pergunta anterior, de fazer essa mudança ideológica, porque eu acho que não faz muito sentido a gente... A gente, sei lá, se você é de direita, perfeito, você é de esquerda, perfeito, mas eu acho que quando você vai aos extremos, isso é muito Exatamente, complicado. o problema é o extremismo. E é aquilo, né? Cara, é inevitável. Você estuda história, não é que o curso de história é um curso marxista, não é isso. Não. É que um curso de história, por exemplo, ele faz você pensar uma visão muito mais geral sobre tudo que aconteceu, e é inevitável você não ficar à esquerda, porque você se compreende e você entende o que é consciência de classe. Quando você entende o que é consciência de classe, você entende, opa, no meu caso, sou trabalhador. Se eu sou trabalhador, eu tô à esquerda. Não tem como. Eu tô à esquerda. Eu não sou dono dos meios de produção e etc. Então, é essa visão que o curso de história me deu, consciência de classe, que é saber aonde eu tô nesse espectro. E eu tô à esquerda, porque eu sou trabalhador, assim que eu entendo as coisas. E aí a mudança foi inevitável. Exatamente. Vamos virar agora a nossa chavinha, gente. O Felipe tem muita coisa pra falar de história, não cabe em um podcast só, mas, Felipão, eu queria conversar com você sobre cultura, meu caro. Eu sei que quando a gente se conheceu, você era muito fã do U2, você ainda é muito fã do U2. Como que a música entrou na sua vida? Como que você, principalmente U2, como você começou a gostar e a ponto de virar fã de ir em todos os shows dos caras? Como foi isso? Cara, banda de garagem, né? Banda de garagem. Você é adolescente. Você toca, você também é músico, Tenho banda desde 2009. Eu tenho uma banda com som autoral, chama Banda Genoma. 2 álbuns lançados, mas tudo começou na garagem, né? Eu tinha um primo que morava na frente de onde eu morava, e ele tinha uns instrumentos, ele sempre foi um excelente músico, e a gente arranhava ali, ele tocava guitarra, eu tocava violão, e eu sempre fui versado a querer escrever poemas para as namoradinhas da época da escola. E aí eu escrevia letra de música, a gente fazia música, e aí, cara, foi muito legal. A gente juntou uma galera para fazer uma banda, e aí eu lembro que fui expulso da minha própria banda que eu criei. Que legal. Não foi legal na época, eu fiquei muito triste, mas eu dou razão pros caras, porque eu queria imitar o Bono, porque eu sou muito fã do YouTube. Eu queria imitar o Bono em todos os aspectos, queria que eles fossem um YouTubezinho, assim. Entendi. Aí me chutaram da banda, eu fui criar uma outra banda, que é essa que eu tenho até hoje. E a música, assim, é aquilo, né? O lance do palco, eu sempre gostei muito do palco, né? Dar aula é estar num palco. Eu fui ator. Pô, e a energia do público é um negócio maluco, né, Felipe? Ah, cara, é uma energia assim, claro, eu nunca senti algo parecido, né? Sei lá, eu imagino um cara num estádio lotado, sei lá, 60 mil pessoas sendo ovacionado. Isso deve ser. Deve ser assustador. Você tá maluco, deve ser uma coisa de doido, cara. Então a música entrou assim, na banda de garagem, e aí você vai consumindo, e eu já consumi U2 pra caramba. Você lembra? Cara, eu lembro. E conta a história do você conseguir um souvenir, digamos, um item, Uma lembrancinha. um presente, uma lembrancinha do Bono Vox. Isso. Como que foi essa história aí, meu cara? Cara, a história é a seguinte. Eu sou fã do U2 desde 2000, né? Comecei a conhecer U2. E aí, em 2006, eles foram fazer um show no Brasil. Um show que até a Globo, Zeca Camargo lá narrou o show, tudo. E aí eu não pude... Cara, tinha 17 anos, não trabalhava, não tinha dinheiro. Não tinha preocupação. E não pude ir no show. Não tinha como, porque foi foi uma maracutaia gigantesca ali nas vendas dos ingressos, senha, e aí depois você volta no dia seguinte, aí ligavam pra você e você comprava o ingresso. Enfim, não consegui ingresso. E eu lembro de eu chorando na sala, enquanto o show tava passando na Globo. Você queria estar lá. Lá, e eu chorando, copiosamente. Não é chorando, caindo uma lágrima assim, igual no cinema, assim, sabe? E tua mãe e teu pai falaram, garoto, minha mãe falou, para de chorar, que eu não criei filho pra ficar chorando por causa de banda. Você não entende, mãe, você não entende. E ali, cara, eu fiz uma promessa pra mim mesmo. Eu sou fiel às minhas inclinações. Nunca mais eu vou perder um show desses caras quando eles vierem aqui. Bom, 2011 eles voltaram. 5 anos depois eles voltaram. Tava na hora. Tava na hora. Bom, o que eu fiz? Precisava comprar um ingresso. Só que eu trabalhava, eu tava estagiando. Era 2010, eles venderam ingresso pro show em 2011. Tava estagiando no último ano de faculdade, aquele estágio que tem que fazer, etc. Eu falei, olha, posso entrar um pouquinho mais tarde? Ah, pode. Eu fui pensando na minha cabeça que eu ia comprar o ingresso lá em São Paulo. Eu ia pegar e voltar, ia chegar no horário. Eu tinha que chegar meio-dia, eu falei, vou chegar meio-dia. Cheguei 3 horas da tarde, e minha supervisora perguntou, mas por que você atrasou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, fui comprar o ingresso do U2.
Aí ela Você falou, foi sincero. ah, claro. Aí, beleza, cara. Passou um mês assim, ela falou, né, a gente vai encerrar o seu contrato. Né? Claro que foi por isso, claro que foi por isso. E eu namorava na época do show, e a minha namorada da época não queria que eu acampasse na fila. Meu eu falei, não, eu vou acampar, eu quero ficar, eu quero ser o primeiro, não sei o que lá. Bom, eu fui acampar na fila, cheguei uma semana antes. Meu Deus! Né? Uma semana não, foi 6 dias antes, né, precisamente. E aí ela não gostou, eu falei, então tá bom, terminamos o namoro. Então eu perdi o namoro e perdi emprego pra ver o YouTube. Pelo YouTube. Mas ganhei um autógrafo do Bono naquela oportunidade. Que legal. Naquela oportunidade de ganhar um autógrafo. E Mas assim, cara a cara com ele? cara a cara com ele. Eles foram fazer uma passagem de som no Morumbi, tava ali uma galera, isso era uma sexta-feira. A galera tava ali, já na fila, eu era a sexta barraca, eu era o número 25. Tava ali esperando, aí eles, vai fazer passagem de som, foram fazer passagem de som, e aí E eles passaram pertinho da galera, do pessoal não, ali? eles entram no portão principal do Morumbi. Mas aí... caminhando, a pé? Não, entraram com polícia, carro, tudo. Aí eles armaram uma barricada com gradil e eles saíram pra cumprimentar os fãs que estavam ali. Olha que legal. Ah, cara, eu só sei que eu tinha um adesivo no bolso de um fã-clube, eu só sei que eu pulei, subi em cima de alguma coisa, de alguém, não lembro. Eu estiquei meu braço, assim, né, pra ele passar, ele olhou meu braço, olhou minha mão, pegou... E eu, please, Bono, please. Ele assinando, thank you, Bono, thank you. Eu peguei o autógrafo, saí gritando, chorando. Aí eu falei, bom, assisti o show, foi maravilhoso. Eu assisti o segundo show no domingo, então foram 2 shows que eu assisti. E aí, cara, eu falei, bom, eu preciso de alguma coisa desse cara é meu ídolo maior, eu preciso de alguma coisa dele. O que eu posso pedir pro Bono? Os óculos. Quando você pensa em Bono... o óculos é muito marcante. É o óculos, ele sempre usou óculos, ele tem essa coisa do óculos. Vou pedir o óculos do cara. Aí eles voltariam pro Brasil em 2017, ou seja, mais 6 anos de espera. E aí eu fiz uma plaquinha, Give Me Your Bless. Ah, foi em outro show, então? Foi. Aí eu esperei todo esse tempo. Aí, Give Me Your Bless and Your Sunglasses. E a sua bênção e seus óculos. Fiz lá a plaquinha e fui nos 4 shows que eles fizeram no Morumbi, né? Na ocasião. Primeiro show ele olhou pra minha plaquinha, não deu a mínima pra mim. Segundo show, ele já falou, interessante. E você percebe quando ele vê, quando ele olha, você sabe. Eu tava na grade. Você colocou a placa na frente dele, né? É impossível ele não ver. É impossível. Então ele assim, ele viu, mas nem aí pra mim. Né? No segundo show ele viu, ele já achou interessante. Opa, esse cara é fã mesmo. E no terceiro, e assim, Rafa, como que era o show? Acabava o show, pra você ficar na grade, você tem que entrar primeiro no estádio. Não tinha pista premium. Você tem que sair do show e voltar pra fila, cara. E eu saía do show e voltava pra fila do Morumbi. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Aí de manhã eles davam lá a pulseira pra você entrar. E já tinha gente na fila na hora que você chegava? Tinha. Já tava esperando pro... Nessa ocasião, no primeiro show, eu fui o segundo, número 2. Eu fiquei 12 dias na fila. Meu Deus. Eu dormia lá. Então eu trabalhava, dava aula, saía da aula, ia pro Morumbi, dormia lá na... Mas alguém segurava pra você a barraca? Sim, porque a gente faz listinha, tem toda uma organização, cara. Existe uma ética. Meu Deus do céu. Tem caderninho com listinha, mas aí assim, você tem que passar boa parte do tempo lá. Brodagem, todo mundo amigo de todo mundo, né? Sim. E aí eu fazia isso, dormia lá, dava umas 3 horas da tarde, eu voltava, tomava um banho, ia dar aula, saía da aula, voltava. Então, por 12 dias foram assim. Aí quando começou o show, não tinha mais como fazer isso. Então eu já saía, já voltava pra fila, pegava a pulseirinha que eles davam 6 horas da manhã, eles davam pulseira pros 500 primeiros, que os 500 primeiros entravam antes no estádio, entravam 1 hora antes. Então, assim, pra eu poder ficar na grade e ele me ver, eu tinha que fazer todo esse rolê. Você tinha que estar nesses 500 aí, né? Nesses 500. Inevitavelmente. Quando abre, tem que ir correndo, né? Exato. Aí... Não, pior que nessa ocasião eles levavam a gente andando, de mão dada, fileirinha na ordem, até o centro do palco ali. Na ocasião do YouTube. Foi excepcional. Dos outros é corrida mesmo, isso que você falou. Então eu fiz toda essa correria. No terceiro show eu já cansado, porque foi o show na quinta. Aí na sexta-feira eu fiquei lá na fila e teve uma festa de fãs que eu fui. Sábado show, chovendo, eu tendo que separar a briga, porque teve uns fãs que vieram de outro país pra assistir o show e brigando porque não entendia nosso caderninho. Eu falei, vou desistir, cara, eu vou pra minha casa, eu não preciso disso, desculpa, pelo amor de Deus. Só que aí nesse show, no terceiro show, chovendo, eu com a minha plaquinha lá. E aí, primeira música, cara, ele olha pra mim e faz assim, ó, com a mão. Espera. Eu depois, muito tempo depois, eu falei, acho que não foi um espera, ele deu a bênção, eu pedi a bênção pra ele na plaquinha. Então, pode ser. Beleza. Aí depois, na última música, cara, aí tem um vídeo, um cara atrás filmou, assim, bem atrás de mim, ele filmou, ele tira o óculos e dá na minha mão, assim, o óculos, cara. Caramba, cara. E aí eu tenho o óculos do Bono, assim. Aí depois que eu ganhei o óculos do Bono, eu falei, cara, o céu é o limite. O céu é o limite. O céu é o limite. E aí a gente pula para uma outra história que é do Chris Martin, que ganhou o Brasil recentemente, né? Todo mundo acompanha pelas redes sociais.
Quer dizer, você fez uma tática parecida, só que com o violão. Exatamente. Quando você ganha o óculos do Bono, você fala, bom, eu acho que eu consigo coisas de outras pessoas, não é possível, né? Porque é um item muito difícil dele dar. O Bono não dá o óculos pra todo mundo, assim, é muito difícil. Tanto que muita gente duvidou que eu ganharia. Cara, só que no Chris Martin, desculpa se eu estiver errado aqui, se eu falando besteira, mas a jornada foi muito maior. Você foi muito maior. 11, não foi? 11 shows. Fui em 11 shows. Quando o Coldplay... Eu sou muito fã de Coldplay também. Sim. Um amigo meu me apresentou o Coldplay em 2005, era muito similar ao YouTube. Falei, interessante, vou ouvir isso aqui. E aí em 2010 eu fui num show deles, não gostei muito, porque foi um show meio ruim pra mim, porque tava longe, era no Morumbi, Sei. enfim. Aí em 2016 fui no show, também acampei na fila, mas um dia só, fui de um dia pro outro, fui lá. Aí em 2017 fui nos 2 shows Já tava gostando mais. Opa, muito mais. Aí, cara, quando eles anunciaram que viriam pro Brasil em 2022, né? Aí eu falei, vou nos shows, né? Anunciaram Rock in Rio, comprei Rock in Rio. E aí começaram a vender. Vendia um ingresso, aí eu comprava, né? Anunciava o ingresso, aí eu comprava. Aí anunciava um segundo show. Falei, quem vai em um, vai em dois, né? Aí eu comprava o segundo. Meu Deus. E era uma dificuldade comprar ingresso, porque, enfim, a empresa lá que vendia ingresso dava muito problema. E, cara, foi nessa. Quem vai em um, vai em dois. Quem vai em dois, vai em três. Foi multiplicando. Quando eu vi quem vai em 10, vai em 11. Porque virou um desafio pessoal pra mim. Falei, você tá me testando, Coldplay? Eu vou em todos, cara. Mas são várias cidades, não é só... A gente tá falando no Brasil inteiro. São Paulo, Rio e Curitiba. Meu Deus. E aí eu tinha uma grana que eu tinha guardado, de época de pandemia, de trabalhos freela que eu fazia. O jornalista faz freela, né? Juntei uma graninha e falei, vou usar essa grana pra isso. E aí, mesmo esquema. Então eu chegava muito antes no show, dormi na fila várias vezes, pra poder chegar na grade e tá lá com a minha plaquinha, né? E a minha plaquinha eu fiz toda uma estratégia. Então, por exemplo, essa camiseta que eu tô usando aqui, ó. Né? I am an alien here. Eu sou um alien aqui. Eu sou um alien aqui. Isso. Porque eles têm uma frase lá dessa turnê, o Chris Martin usa uma camiseta escrito: todo mundo é um alienígena em algum lugar. E eu, na minha plaquinha, eu escrevi assim: eu vim de Marte, por favor, me dê sua guitarra. Olha aí. Porque, bom, todo o mote da turnê é outros planetas, galáxias, universo. E tem essa coisa, né? Essas luzes, aquele show de luz, que é típico do Coldplay. Muito. Eu falei, bom, eu vou assumir um personagem, então eu vou ser um marciano que veio pra cá pra pedir o violão do cara. Então eu comecei a fazer, eu fiz uma camiseta assim, fiz uma outra camiseta escrito marciano, em inglês. Uau, Martian. Isso, porque ele usava uma camisa escrito human, humano. Eu falei, bom, então eu sou o marciano, né? E aí usei um óculos amarelo, fiz toda uma identidade visual pra marcar o cara, porque eu queria ganhar ele no cansaço. Ele vai me ver 11 vezes na grade e ele vai me reconhecer. E no começo, como foi a reação dele? Foi igual ao do Bono? Deu muita bola? O primeiro show ele riu, achou engraçado, mas... E é ousado, né? Pô, tô pedindo o violão dele. Ele não dá violão pras pessoas. Porque ele deve ter um monte de violão, né? Então, ele deu um pro Lula, inclusive. Deu um pro Lula, não é o que ele usa nas turnês. Porque falam que ele vai viajar com uma pancada de violão junto com ele. Pelo menos uns 10. Porque cada música tem uma afinação diferente. Não dá tempo pra ele ficar afinando o violão. Então já tem que entregar o violão afinado pra ele tocar a música. E tem uns violões reservas. E o legal desses violões é que eles são pintados à mão. Então nenhum é igual ao outro. São desenhos diferentes em cada violão. Os violões feitos pra ele. Isso, únicos. É dele. É dele. Você não quer, uma pessoa quiser comprar um violão daquele, não consegue. Não. Com aquela imagem, aquela pintura, não. Caramba, é dele. E eu falei, bom, é difícil? Muito. Ninguém pede. Ele dá? Não dá. Mas, vamos tentar, né? Por que não? Consegui o óculos ali, eu não posso conseguir o violão aqui. E aí eu queria ganhar ele no cansaço. E eu sabia que o Chris Martin era sempre foi um cara que valorizou muito o esforço de fã. Uma vez, um parênteses rápido, em 2017, eu tava na fila sentado lá no Allianz Parque esperando o show do Coldplay. E aí passa um gringo de bike. Eu vi que era gringo porque você reconhece gringo na hora. Você vê que o cara é gringo. E passa outro gringo de bike. O segundo gringo de bike era o Chris Martin. Meu Deus, mas bicicleta. Em São Paulo? Em São Paulo. Sim, senhor. À luz do dia? À luz do dia. Aí eu gritei o nome dele, ele entrou no Allianz Parque e eu falei... Pelo amor de Deus, são 5 fãs que estão aqui, deixa a gente entrar, ver o cara, a gente quer dar um oi, nananá. Aí saiu 10 minutos depois, saiu a produção, 2 pessoas da produção, com uma cestinha com comes e bebes, uns snacks, legal, e 5 litografias, né, fotos originais, autografadas pelos 4. Que bacana. E ela falou, olha, ele aprecia muito o que vocês estão fazendo por ele, ele tá aqui esperando, só que ele não pode deixar você entrar, mas ele mandou esse agrado. Pô, o cara, ele cuida dos fãs. Tem sensibilidade. Tem, eu falei, bom...
Se ele não... Ele vai me ver 11 shows. Se ele não me der o violão é porque realmente ele não quer me dar. Mas, poxa, ele tem um monte de violão. Tô ali, tô fazendo um mega sacrifício. Vou ganhar ele no cansaço. Que custa, né? Cara, aí, primeiro show ele achou graça, segundo show ele já, tipo, tá aí de novo. Começou a entrar na coisa já. Comecei a entrar na mente da equipe. Fiz amizade com um fotógrafo lá que chama Pedro. Eu descobri que ele era brasileiro em Curitiba. 6 shows em São Paulo, eu conversando com ele em inglês, que eu não sabia que ele era brasileiro, e aí chega E ele sempre me via e falava, você de novo? Mas de novo? Mas você aqui, né? E aí quando em Curitiba ele fala, você é louco, ele falou em português. Eu falei, você é brasileiro, cara? Eu falei, sou de São Paulo. Eu falei, pelo amor de Deus, mano, você é louco, você vai em todos. Eu falei, vou em todos, Pedro. Eu vou nos 11 até ele me dar esse violão. E ele é fotógrafo. Quer dizer, e a sua busca acabou se tornando a busca dos outros. Então, você criou uma torcida que queria que o cara te desse o violão. Além disso, exatamente. Eu comecei, o que eu fazia? Eu comecei a mostrar o meu dia a dia na fila. O perrengue que passava. Isso tudo nas redes sociais. Tudo no Instagram. E, cara, a galera começou, não, vou seguir, porque é o cara dos 11 shows. Aí eu dei a sorte de um jornalista muito famoso que dá notícias de turnês, quando vai surgir, ele dá os furos de reportagem dele lá. Ele me entrevistou, soltou no Twitter, aí começou a bombar nas redes sociais. A galera começou a querer saber quem que era o maluco que em 11 shows do Coldplay. E aí, cara, no 11º show, no último. Agora é a hora. No último. Eu tava nervosíssimo. Era a última oportunidade. A última oportunidade, né? Mas eu já tinha sinais que ele ia me dar esse violão. Ele tinha me dado sinais. Né? Ele fez pra você algum gesto? E no último show de Curitiba, no segundo show de Curitiba, ainda faltava 3 no Rio, ele acabou o show, ele passou por mim, né? Ele vai cumprimentar a plateia, ele passou por mim, ele olhou pra mim, ele virou, apontou e fez assim. E foi embora. Aí você falou, gelou, né? Eu falei, vou buscar meu violão no Rio de Janeiro, ele vai me dar. O que ele quer dizer com isso aqui? Caramba! Né? Então, eu já tinha sinais que ele ia me dar, só que... E ele devia saber que eu ia em todos. Porque, cara, circulou na equipe. Se você foi em 8, ele tava na cara que você ia mais, né, cara? Sei lá, tipo... Não, quando ele me viu em Curitiba, porque acabou o cara show de São Paulo... é longe. Ele falou, esse cara é maluco, esse cara veio até mim aqui. Quando ele me viu em Curitiba, ele abriu um sorriso, cara. E ele fez... Assim, óbvio, isso aqui é fanfic da minha cabeça. Mas ele fez o show pra mim aquele dia, cara. Ele olhou muito pra mim, ele interagiu. Que legal, My brother, cara. E não sei o que. Olha, cara, você ficou lisonjeado, né, sim, não, ele falou, mano, não é possível, esse cara é maluco mesmo. E aí, começava o show, ele vinha pela plateia, ele sempre passava por mim, na grade. Toda vez que ele passava por mim, ele dava soquinho na minha mão, me cumprimentava mesmo. A partir dali. Ele falou, então esses sinais, não é possível. Se ele não der o violão, ele me iludiu mais que o Corinthians, entendeu? E olha que o Corinthians ilude, hein, bicho? Eu tô iludido demais agora. E aí chegou o grande momento no 11º. Na minha música favorita, como os deuses da música, né, quiseram assim, na minha música favorita, que é Yellow. Yellow, bela música. Ele terminou Yellow, ele terminava Yellow, ele dava o acorde final, deixava o violão no chão pro Rod pegar. Teve um que ele deu o acorde final, jogou o violão pro alto, o violão quase espatifou no chão. E você ali sofrendo e o violão quebrando. Eu dei um berro, o estádio inteiro ouviu. Eu falei, você tá maluco? Por que não me deu o violão? Eu tô aqui. Eu tô pedindo. Mas já me mostrou que ele não tinha apego a bens materiais. Isso já é um bom sinal. Não tem apego a bens materiais. Eu só não queria que ele me desse aquele violão quebrado. Pô, então o violão inteiro, né? E aí ele deu o acorde final nesse último show e ele tirou o violão. Só que ao invés de ele deixar no chão, ele veio na minha direção com o violão na mão. Agora, eu grudei no braço do menino do meu lado, filma que ele vai me dar o violão. A menina ficou em choque, ela não entendeu nada, porque ela era paraguaia, ela não entendeu o que eu quis dizer, não filmou nada, né? E aí ele veio tentando tirar a correia do violão, que prendia o violão, pra me dar só o violão. E ele não conseguia tirar a droga da correia. Você começou a entrar em pânico. Em pânico, porque ele passando, meu violão indo. E aí vem o Rod dele, meio que aconteceu algum problema, tipo, olhou pra ele, porque ele tava tentando arrumar o violão, e o Rod, Aí ele chegou pro Rod, entregou o violão pro Rod e falou, pra aquele ali, ó. Deve ter falado isso, né? Apontou pra mim. Meu coração gelou aquela hora. Gelou. Foi a mesma sensação que eu tive quando o Bono apontou pra mim, tirou o óculos e me entregou. Gelou. Aí era só esperar. E o Pedro, esse rapaz que trabalha pro Coldplay, ele ficou do meu lado, ele falou, mano, eu não vou sair daqui enquanto esse violão não chegar, cara. E ele começou a ficar preocupado, cadê o violão? Não chega nunca. Cadê esse Rod com o violão? Foram 5 minutos que duraram, sei lá. E o Rod veio. Com o violãozinho no casezinho. No case ainda? No case. O que foi ótimo, tá? O que foi ótimo, porque pra sair dali... Você carregar, né, cara? Não, e eu, assim... Rio de Janeiro, né, Rio de Janeiro. Isso é louco. Tudo bem que São Paulo também não é isso, mas Rio de Janeiro.
Ali, eu não conheço o lugar, não conheço a região, ali no Engenhão. Eu com medo danado de ser, sei lá, visto por todo mundo, assediado, e não conseguir sair. Porque com óculos, sair do Morumbi com óculos é uma coisa, é um óculos, é pequenininho, você disfarça. Agora ali... O Felipão, e depois de toda essa saga, cara, por um óculos, por um violão, valeu a pena tudo isso? Valeu, cara? faria de novo infinitas vezes, né? Legal, como o Nietzsche diz, né? Eterno retorno. Eu repetiria sempre. Se o YouTube voltar ao Coldplay, você vai de novo? Vou, claro. Vai, claro. Tá na fila. Tá na fila e assim, depois do show do Coldplay, o Bono, né, meu grande ídolo, ele lançou um livro ano passado, que eu chamo de Bíblia, né? Ele lançou um livro de memórias, um livro dele, e ele tava fazendo um show sobre esse livro. Olha que um show solo. Musical? Musical. Solo, só ele, não com a banda. Então era ele, uma menina com um violoncelo, e ele cantando as músicas em outras versões, contando a história da vida dele. E aí só tinha esse rolê em Nova York. Eu falei, eu vou. Era brincadeira. Você foi? Fui. Como assim? Eu fui. Acabou o show do Coldplay, 4 semanas depois, tinha o show do Bono. E você assistiu o Bono num estilo, teatro. Numa coisa mais intimista, Muito né? intimista. Um teatro, menor que o Politeama. Sensacional. Pessoal, este é Felipe Chade, de professor, eu não falei no começo, né? Ele é colunista do JJ, Verdade. Também assina uma coluna quinzenal, né, Felipe? Quinzenal aqui no JJ, muito bacana, sempre, nunca fugindo da polêmica, isso é uma característica do Felipe Chade, sempre enfrentando as polêmicas, fazendo a gente pensar, que eu acho que isso é uma característica muito legal da coluna dele, e sempre trazendo temas dos mais variados, inclusive contando a saga do violão que ele contou aqui pra gente. Verdade. Felipe, muito obrigado, meu brother, por ter compartilhado todas essas histórias bacanas, esse conhecimento com a gente. E, continue acompanhando o podcast do JJ, nossas redes sociais. A gente está no YouTube, a gente está no Facebook, a gente está também no Instagram, isso tanto Rádio Difusora quanto JJ, viu? E, agora a novidade está no Threads também, viu? Essa rede nova aí, cada dia surge uma coisa nova. A gente já está no Threads também, acompanha a gente. E vai acompanhando aqui os nossos podcasts, sempre tem muito convidado bacana. Aguardo você. Tchau!